Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: não adulterarás, versículo 14. E Jesus nos ensinou que não adulterará aqui é muito mais profundo do que trair simplesmente de maneira sexual, de maneira física, se você entende melhor assim. É muito mais profundo do que isso. E nós, na semana passada, estudamos bastante sobre essa questão e aprendemos com Jesus que essa questão sexual está muito envolvida em toda a nossa realidade. Aprendemos com Jesus que pureza sexual não envolve apenas um ato físico de sexo, mas também de ações, palavras e pensamentos. Nós aprendemos isso na semana passada. Adulterar não é só ir para a cama com alguém que não o seu cônjuge, é muito mais profundo que isso. Porque se imaginar, se olhar uma outra pessoa com o desejo impróprio no coração, com a cobiça, inclusive, que é elemento de mandamento que nós vamos ver para frente, a questão de não cobiçar a mulher do outro, nem seus bens, nem nada assim, tem um mandamento aí para frente, que nós vamos trabalhar isso, questão do último mandamento, não cobiçarás. São dois mandamentos que envolvem isso. De onde que Jesus tira esse negócio? De que adulterar é muito mais profundo do que simplesmente um ato sexual físico. Ele tira isso da cobiça que vem logo depois, na mesma sequência dos 10 mandamentos. A ideia da cobiça está muito clara. E ele diz, cobiçou, você já adulterou. Você não precisa ir para o quarto para fazer isso, né, com uma outra pessoa. Você pode fazer isso só através do pensamento. Então nós aprendemos com Jesus isso, mas temos uma outra coisa para aprender hoje sobre adultério, por isso que eu não passei para a próxima etapa, temos uma coisinha a mais para poder aprender, mas antes eu quero orar com você, nós não oramos ainda, nós vamos pedir a Deus para abençoar essa palavra, e aí eu vou entrar direto já no ensinamento de Cristo, porque agora é que eu me lembrei que eu não orei ainda, e aí eu não me sinto bem não, eu tenho que parar e orar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, que privilégio nós estarmos diante da Tua palavra, é bênção demais para a vida da gente. Obrigado, Senhor, por esses guerreiros aqui que enfrentaram o frio e vieram para a Tua casa. Tenho certeza que Tu hás de abençoá-los pela sua fidelidade. Abençoe, ó Deus, neste momento, tudo aquilo que vamos aprender. Mais uma parte dos ensinamentos da Tua palavra. Nós te agradecemos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus enviou para nós um projeto familiar. Lá no Éden houve um projeto, estruturação da família, criação da família. E com esse projeto, nós recebemos também as orientações adequadas sobre como, dentro desse projeto lindo chamado de família, nós poderíamos caminhar com tranquilidade. E a Bíblia vai nos ensinar claramente que o casamento é a chave, é a nossa proteção, inclusive, contra o adultério. Existe uma forma segura de se ter relações sexuais. E qual é? O casamento. Dessa forma a gente se protege contra pecados gravíssimos, como, inclusive, o adultério. Então, o casamento é bênção de Deus. Nós precisamos caminhar com essa visão, de que casamento é bênção. Não deixe com que uma esposa que bagunce esse relacionamento tire dele o brilho, porque o casamento é muito mais profundo do que uma pessoa que não o valoriza. Não permita que o seu marido faça com que você olhe com um olhar assim completamente desdenhoso para o casamento, porque o casamento foi criado por Deus. E ele é tão criado por Deus que quando ele acontece, é um ato tão divino que ninguém pode desfazê-lo. É aquilo que Deus uniu, o homem não tem condições de separar, ele não consegue fazer isso. Porque é um ato espiritual. O casamento não é motivo para adultério, mas sim solução. Você, claro, se casa com a primeira pessoa com a qual você pratica sexo. Nós já estamos estudando isso já tem tempo, já mostrei isso aqui para você em outras mensagens. O sexo praticado dentro do casamento monogâmico é um modo de satisfazer aquilo que seria concupiscência, ou seja,
desejo inadequado e que lhe levaria à promiscuidade. E é por isso que existe casamento, para proteger, para que a sua vida não seja promíscua, para que não haja na sua caminhada cristã as tendências para a cobiça e para as atividades sexuais fora da bênção de Deus. Porque a Bíblia diz claramente que Deus julgará os adúlteros. É uma frase muito assim clara para uma situação muito específica. Deus há de julgar os adúlteros. Por isso nós não podemos sair por aí, se estamos viúvos, solteiros, nos entregando às pessoas sexualmente. Precisamos nos guardar, porque senão vamos pecar contra a santidade de Deus e contra a instituição sagrada de Deus, que é o casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, hoje nós vamos dar um passeio aí, então fique ligado, coloque aí a arma na mão e fique pronto para poder engatilhar, tá certo? Que é a sua Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo ensinou que por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada esposa o seu próprio marido. Está aí, 1 Coríntios 7, 2. Que cada um tenha, está certinho aí, gente? É isso mesmo? Porque quando começa a olhar assim, me olhar, e olhar assim, me olhar, eu fico preocupado que está errado, né? De vez em quando eu troco aí um 1 Coríntios com o 2, faz parte, é muito texto. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo vai dizer, caso porém, olha que detalhe importante, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí já é uma orientação para quem não está aguentando segurar as pontas. Não está aguentando segurar as pontas, não faz o que não deve antes da hora, então case. E é por isso que crente não namora há muito tempo. Começou a namorar há muito tempo, vai dar problema. Começa a passar de 2, 3 anos, o negócio começa a ficar meio complexo. Tem que casar logo. Porque se começar a abrasar, tem que casar. E esse texto é muito claro para nós. E que não pode fazer antes da hora, não. Começou a esquentar a relação, tem que casar. Porque não pode fazer antes da hora. Tem que se guardar até lá. 1 Coríntios 7, versículo 5, finalmente ele recomenda para os casais, olha que informação importante. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, está casado, você não pode ficar privando o outro de relações íntimas, sexuais. Não. Tem que ter relação. Por que tem que ter relação? Porque se você não tem relação, você entra numa esfera perigosa de tentação. E aí o desejo começa a vir e não tem para onde sair, e aí Satanás tem sempre alguém para apresentar, para substituir. Ele é especialista em fazer esse negócio. Então não pode se privar. Paulo é muito claro. Ah, pastor, mas eu não estou bem com meu marido, já tem 3 anos que a gente não tem nada. Você está em pecado se você está fazendo isso. Porque o mandamento é claro. Não pode se privar. Quando você priva o outro, você coloca o outro numa situação à beira do pecado. Isso não pode acontecer. Procure tratamento, procure orientação, procure aconselhamento pastoral. Pode ficar tranquilo, não vai virar ilustração de mensagem não, pode ficar tranquilo. Certo? Eu quando uso ilustração de alguma coisa, eu sei o que eu posso usar, né? São os forasteiros que aparecem por aí, né? Situações de 10 anos atrás, 20 anos atrás, aí não tem problema. Eu tenho mania que eu falo nesses dias, mas na verdade tem 15 anos. Eu tenho essa mania, então a Bia fala, chega em casa, a Bia fala, você falou que tinha esses dias, cara, aconteceu de novo, não é a mesma. Tem 10 anos, cara. Mas eu não consigo perceber isso assim, né? Para mim, nessas 3 referências que lemos de Paulo aqui, nós vemos que o funcionamento prático do matrimônio,
é a melhor prevenção contra o adultério. São cuidados que nós precisamos ter. Bem, se eu estou casado, eu não vou me separar. Se eu não estou casado, estou me abrasando, eu vou me casar. Se eu me caso, eu vou ter relação, porque não tem espaço. Cada um tem que ter o seu próprio, a sua própria esposa, seu próprio cônjuge. Não posso abrir espaço para uma terceira pessoa dentro do relacionamento, nem uma quarta, nem uma quinta. E dessa forma, o casamento nos protege dos pecados promíscuos, de entrarmos na gama da sodomia, porque o casamento ele nos santifica, ele nos encaminha para a santidade, e aí perseveremos nas questões ligadas a isso, a essa santidade, ao cuidado com o olhar, como nós aprendemos semana passada, ao cuidado em casa, ao mexer com as coisas. Eu estou tendo que ficar esperto agora, porque antigamente, quando você abria uma conta no Facebook, eu nem sei se é assim que fala, eu sou uma pessoa pública. As pessoas, onde eu vou pregar, quando eu chego na segunda-feira, tem lá pedidos, dezenas de pedidos da igreja em que preguei, para amizade no Facebook. E eu, antigamente, o que eu fazia? Aceitava todo mundo. Tanto é que meu primeiro Facebook chegou a 5 mil rapidinho, eu tive que abrir outro. E aí hackearam meu Facebook, o Santagda antigo não é meu mais. Não consigo mais entrar lá. E aí, perdi. Ele existe, mas ninguém mexe nele. Entraram através dele para tentar pegar a senha minha do celular e mudaram a senha do Facebook. Eu não consigo entrar mais no meu próprio Facebook, o primeiro. E agora eu tenho o Luciano Nascimento lá, que eu não posso mais usar aquele Luciano Santagda. E está um monte de gente migrando de lá para cá e pedindo para entrar. E aí eu fui colocando todo mundo, e eu estou percebendo agora que tem muita sexualidade no negócio. Tá? O Facebook está cheio de gente, assim, com nudez, com um monte de coisa, com um monte de vídeo. E eu estou pensando seriamente em acabar com aquele negócio lá. Eu agora já estou tentando selecionar. Esses dias eu adicionei uma menina lá, que ela botou umas fotos estranhas lá, eu já desfiz a amizade. Mas é difícil, porque é muita gente. Então eu fico vendo aqui, como é que chama aquele negócio ali que fica em cima aqui no Facebook? É Stories? Não é Stories, né? Em cima lá é o que? É Stories mesmo? Aí fica lá aquele monte de coisa, umas meninas que não têm noção. Aí esses dias eu falei, gente, mas quem que é essa pessoa? Isso não é de igreja, não é possível. Dei uma clicada lá, olhei, e embaixo estava escrito assim, profissão, prostituta. Eu falei, gente, o negócio é feio mesmo. Bem que eu, desde o princípio, eu suspeitei. Mas não pode ser gente de igreja isso. Porque geralmente quem me pede para adicionar, é isso aí, é verdade. É gente de igreja. Né? Ela é vidrada nesse avô dela, gente. Ela é assim, né? Olha lá, bate palma para o avô, é um negócio fantástico. O pessoal de Volta Redonda lá do Rio deve pensar assim, mas gente, o pastor Luciano não tem filho, como é que tem neto? Eu pulei o processo, gente. Eu adotei a Jéssica e a menina é minha neta. Ser avô é melhor do que ser pai. Não é verdade? Chorou, você entrega e fala, valeu, semana que vem a gente se vê, netinha, né? E é uma beleza. Não tem esse negócio de ter que, né, cuidar na madrugada, porque o meu genro está cuidando. Eu falo que a genro é filho também. Então, é uma beleza, né? Fantástico. Nós precisamos cuidar, queridos. Estou falando desse processo de santidade, porque você se casa para se proteger, isso é só o início do projeto. Você tem que se proteger a vida inteira. Porque tem sempre uma pomba-gira montada que aparece. Tem sempre um tranca-rua que entra no caminho. Tem um endemoniadozinho aí, tem. A gente sabe que tem. Não é verdade? Alguém que Satanás use. E se você, querido, querida, for dar margem, não dá para abrir nem o Facebook. É complicado. Não precisa nem de site, não. O Facebook hoje já é uma porta, Instagram, de sexualidade o tempo todo mexendo com a vista da gente. Então nós temos que ter princípios, valores, porque senão fica difícil. Muito complicado. Se proteja, a caminhada é longa.
Casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos. Deus criou homem e mulher, é macho e fêmea no original. Macho e fêmea, não é nem homem e mulher no original. Homem e mulher já está modernizado o texto, porque é macho e fêmea. Não existe casamento entre dois machos, e não existe casamento diante de Deus entre duas fêmeas. Esqueça a ideia. Casamento no mundo espiritual não existe. Pode existir no mundo cívico, no mundo político, pode existir, mas diante de Deus não existe. E a partir do momento que você se casa, é através do sexo que há a unificação dos dois seres. E por que não acontece, inclusive, não é só por causa disso, mas por que não acontece casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? Porque não tem como haver casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. É simples assim. Para haver casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, tem de haver o sexo corretamente criado por Deus. E outra coisa, não sei se você sabe, mas foi Deus quem criou o sexo, tá? Porque tem gente que acha que o sexo é um negócio tão esquisito, que Deus, quando foi criar, né? Malafaia fala isso, chamou Satanás, falou, cria aí, porque eu não quero nem ver. Não, querido. Não. Foi Deus quem fez o negócio. E fez, inclusive, para ser prazeroso. Porque se fosse só para procriação, não envolvia tanta coisa como envolve no corpo humano. Batimento cardíaco, arrepio, tem descarga elétrica, tem de tudo, hormônios à flor da pele. Se fosse só para procriação, não precisava disso tudo não. O negócio é para prazer também. A Bíblia sustenta esta dimensão conjugal com a frase, os dois se tornarão uma só carne. 5, 6 versículos falam disso. E é interessante que a relação sexual, se ela não chegar a ser concretizada na vida de um casal, o casamento não aconteceu. Diante de Deus não houve casamento. Eu já tratei um caso assim. Que ficaram juntos um tempão, não houve relação sexual, e o marido então deixou, porque não houve casamento. Porque a esposa nunca quis o casamento, então ela não se tornou esposa. Nunca quis o ato sexual. Isaltino Gomes, autor de A Atualidade dos 10 Mandamentos, ele diz o seguinte: Adão e Eva foram criados com sexualidade, homem e mulher Deus os criou, Gênesis 1, 27. E isso é mais entendido à luz dos termos hebraicos zakar e nagbar, que significam macho e fêmea, sendo zakar o masculino que está em contraposição à mulher. Trata-se de seres criados com diferenciações sexuais. O uso do sexo estava previsto como algo normal. E ele continua, não é contra o sexo que a Bíblia se levanta, é contra o seu uso desintegrador da família, e também contra a personalidade, contra o mau uso dele. Portanto, o testemunho bíblico aponta, queridos, 5 funções fundamentais do casamento. Quando nós analisamos os termos bíblicos usados para casamento, nós chegamos a 5 conclusões básicas sobre o que é casamento. Elisa nem pisca. Está noiva, nem pisca. Hoje, ela não está nem piscando. Pois é, e a Gabi está indo para o mesmo caminho, né, Gabi? Pois é. Desculpa, eu falei 5, mas são 4. 4 aspectos importantes logo depois. Que na verdade são 5. Eu vou contar tudo de uma vez. Eu estou querendo cortar um pedacinho para ver se eu corro aqui, porque eu estou atrasado, mas vamos lá. 5 funções. Vamos falar das funções e depois vamos falar dos aspectos. 5 funções, 4 aspectos. Vamos lá. As 5 funções do casamento são unificação, eles se tornam uma pessoa só, uma só carne, na verdade, né? 2 pessoas mais uma só carne, então há uma unificação. A procriação, hoje em dia, nosso mundo moderno, muitos casais estão evitando ter filhos, não estão querendo ter filhos, cada dia mais cresce, e é engraçado
que os cristãos do mundo ocidental estão intimamente ligados com a pouca taxa de procriação. Os cristãos. Quanto mais crente, menos filho. Olha que negócio doido. Claro que tem algumas exceções, né, Marquinhos? Claro que tem algumas. Alguém tem que compensar, não é verdade? Alguém tem que compensar. Mas, unificação, procriação, recreação. O que é recriação? O que você acha que é recriação? A gente usa umas palavrinhas assim, meio leves para a situação. Mas é isso mesmo que você está imaginando. Tá certo? Prevenção. Você sabia que os casados vivem mais? Sabia? Os casados vivem mais. Tem uma pesquisa que indica isso. Solteiros morrem mais cedo. Porque ser casado é bom. Previne você de doença. Previne você da solidão, que é tão mortal quanto o cigarro. Já dei palestras aqui para vocês sobre isso. Previne de uma série de coisas. E acredite, que eu vou dizer para você, parece lógico, mentira, mas acredite, é dado científico. Casados têm menos estresse do que solteiros. Não é possível, eu também acho, mas é verdade. É verdade. Eles têm muito mais facilidade de lidar com estresse. Então, chega em casa, bate um papo, né? Explode com o marido, explode com a esposa, bota para fora. Ah, beleza. Aí o estresse vai diminuindo. Muitas vezes o cara chega estressado do trabalho, não tem onde colocar o estresse, morre cedo, infarta. O casamento é uma bênção. E em último lugar, glorificação, porque uma vida adequada do casal glorifica a Deus. E isso também será recompensado. Porque se Deus vai julgar os adúlteros, automaticamente Ele há de abençoar. E a ideia de julgamento ali, a ideia de punição, Ele vai abençoar aqueles que não são. Concorda comigo? Isso está implícito. A fidelidade será abençoada, será recompensada. Agora, lembra dos 4 aspectos indispensáveis para um casamento adequado? Bem, primeiro deles, vontade e apreciação amorosa de ambas as partes. Isso tem de haver vontade. Para ter um casamento adequado, você tem que querer casar. Esse negócio de ser obrigado a casar é um negócio meio complicado. Embora eu seja extremamente favorável de que a família pressione o jovem casal cuja menina engravidou a se casar. Por quê? Porque já fizeram diante de Deus, já está casado. Então eu sou favorável. Se houve o ato sexual antes do casamento, já casou. Agora só tem que oficializar a coisa. Por isso que eu falo. Geralmente eu não sou a favor daquela pressão, né, extremamente agonizante. Não sou. Mas a orientação pastoral é essa. Não, agora vocês têm que oficializar, porque vocês já casaram diante de Deus. Tem que oficializar agora. Agora tem que oficializar no sentido de legalização. Tem que casar no civil. Porque diante de Deus vocês já casaram. Se separar que agora for um para cada lado, vai viver adultério para o resto da vida. É assim que funciona. Segundo, tem de haver a publicação, né? Tem de haver essa publicação. Esse negócio tem que ser público. Esse negócio de casar com agente secreto. Quem é que é seu marido? Nunca vi. Tem 20 anos que eu te conheço, nunca vi seu marido. Não, é porque ele mora em outro país. Casamento estranho. Porque casamento requer convivência. Vai deixar o homem, o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Debaixo do teto. 2 pessoas diferentes. Deus tem senso de humor, tem ou não tem? Eu acho isso fantástico, pai. Muito legal. Já contei para vocês, não contei? Às vezes quando eu chego em casa, o anjo da guarda da Bia está do lado de fora. Paradinho na garagem, ele olha para mim, meio assustado, e fala assim: tem certeza que você vai entrar? É um negócio lindo. Sim, funciona. Terceiro, tem que ter cumprimento físico, tem que ter sexo. A união entre os parceiros é uma coisa, inclusive, manifestada através da sexualidade. Tem de haver unidade, tem que haver união. E o sexo é uma das maiores demonstrações dessa unidade. E claro, né? Convivência real, 4º elemento.
convivência real, cumplicidade, amizade, parceria. Estamos juntos. Para qualquer situação, nós vamos junto. Importante. Isso não pode faltar. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mulher, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus disse isso. Essa é a minha mensagem de domingo. Ou seja, o casamento se originou na mente de Deus. Deus criou esse negócio para a gente. E graças a Deus, o Criador não queria que o homem vivesse só. E por isso criou para o homem uma auxiliadora. Palavra hebraica que, se fosse traduzida literalmente, seria uma socorrista. É alguém que lhe socorre, que lhe ajuda, que está ali para chegar junto. Estou aqui com você, estou do seu lado, estou para ajudar, o que você precisa? Socorrista. Idônea, a palavra idônea também pode ser traduzida por adequada, ou seja, que se encaixe à vida dele adequadamente. Ou seja, Deus não poderia dar um ser para Adão que não se enquadrasse, teria que ser alguém que encaixasse perfeitamente. Essa é a palavra idônea, adequada. Esse é a primeira instituição social criada por Deus, o casamento, para vistas de uma família, instituição divina. É sagrado porque Deus criou, e é sagrado porque Deus aprovou, que é assim que deveria ser, que a humanidade deveria caminhar. Deus aprovou. Pastor, esse negócio aí da união estável, como é que é isso? A gente pode, não pode, né? Queridos, casamento legal, só o legalizado. No Brasil, existem duas maneiras de você legitimar um casamento. Ou você faz isso através do cartório, ou você faz isso na igreja com fins legais, com metodologia legal, que é o casamento na igreja, né, o casamento religioso, com efeito civil, essa é a expressão correta. A tradição e as convicções evangélicas sempre favoreceram o aspecto legal, sempre trabalharam em cima da legalização do casamento. E isso é simples. Há 70 anos atrás, a denominação plantava suas igrejas, como plantou aqui, há 80 anos atrás, e você não tinha muita informação naquela época. Então, o que o camarada fazia muitas vezes? Largava a família lá na Bahia para vir trabalhar em Taubaté, São Paulo. E aí chegava a igreja aqui, começava a frequentar a igreja. Mas não falava para ninguém que tinha uma família lá, não, porque o elemento já tinha tendência de não voltar para casa, deixar a família abandonada lá. Aí não falava nada, não. E ficava por aí. E aí ia pegando a confiança de todo mundo, e de repente estava namorando alguém aí. E virava até diácono da igreja às vezes. E casava e tinha filho e tudo aí. Ou então juntava, né? Na maioria das vezes juntava. E aí o que acontecia? Num belo dia, o pastor está aqui, celebrando ceia, para uma família ali. E aí termina o culto, o pastor vai até lá e: oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que é o seu nome? Ah, eu sou a fulana. Eu vim da Bahia, meus 3 filhos pequenos, porque meu marido veio trabalhar aqui, e me disseram que ele está aqui nesta igreja. Quem é seu marido? É o fulano. Seu marido? Por quê? Porque no início dos evangélicos no país, não se levantava informação. Não era tão fácil se levantar informação em cartório. Muita coisa acontecia na história sem registro. E aí as igrejas começaram, para evitar esses escândalos de forasteiros, esses nômades, exigir o casamento no cartório. É por isso que a gente exige até hoje.
porque roda o Brasil inteiro para saber se o cara não está casado ainda, alinhavado com outra pessoa. Por isso que a gente exige o casamento. Por quê? Porque é legal, é de bom testemunho, é nobre e é correto. Por isso que a gente exige. Então, união estável, querido, deixa eu explicar para você o que é união estável. União estável é um acordo entre duas partes, para fins, inclusive, legais, mas não é casamento. O que é união estável? A pessoa mora junto há 20 anos, já construiu um patrimônio junto, e o que aconteceu no Brasil? Uma pessoa morria, a outra não podia herdar, porque não tinha nada no nome dela. Daí quem que herdava? O sobrinho, que até odiava o tio, né? Mas ficava com tudo. E a pessoa que construiu o patrimônio não podia botar a mão em nada, porque estava tudo no nome da outra. Então, o governo brasileiro pensou nisso, depois de ter que julgar e legislar sobre tantos casos de partilha de bens nessa situação, e que às vezes os bens da pessoa estavam dentro da casa, e ela tinha que sair e entregar tudo de mão beijada, nasceu a união estável, para legalizar uniões com fins de partilha de bens. E não só partilha de bem. É o camarada que mora junto há 10 anos com a mulher, tem 3 filhos, mas a mulher não podia entrar no plano de saúde. Por quê? Porque não tinha nada que comprovasse, não tinha documento de que ela de fato era sua esposa. Agora, através da união estável, esse documento é válido para entrar no plano de saúde. Então o governo pensou nessa situação por conta de uma demanda judicial que ele teve que enfrentar durante décadas neste país. Então a união estável, ela apenas diz assim, olha, ela é um testemunho público. Esses dois aqui, eles vivem juntos. E também, claro, é uma maneira legal de cobrir as uniões homoafetivas, as homossexuais. Porque dessa forma também se constrói um patrimônio, quando um morre, o outro fica, ele herda tudo. O que eu entendo que nesse ponto, o Estado está fazendo o papel dele. Não é papel do Estado, gente, definir se homossexual pode ou não pode se casar. Isso não é papel do Estado. Dizer espiritualmente o que acontece ali. Isso é papel da palavra de Deus, da igreja. Tá certo? O Estado tem que resolver o problema no ponto de vista dele, naquilo que ele é como órgão. De vez em quando eu vejo alguns crentes dizendo, mas o governo está distribuindo camisinha, no preservativo no carnaval. Isso é um absurdo. Querido, o absurdo é a igreja fazer isso. O governo está fazendo o papel dele, porque o governo é laico, ele tem que prevenir a doença. É isso que ele tem que fazer. Então ele está fazendo o papel dele. Nós temos que saber separar as coisas e também as funções de cada instituição. Nós batistas, na maioria, não aceitamos a união estável por conta dessa situação, mas entendemos que precisa de haver uma união de fato que possa ser reconhecida como casamento, não apenas um documento que diga vocês vivem juntos. Tem de haver casamento na nossa concepção. Bem, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5, que agora eu vou ler 3 textos para a gente terminar. Provérbios capítulo 5. As vantagens de um casamento, inclusive com seus prazeres previstos, os prazeres sexuais, eles são recomendados, queridos, sem rodeios na Escritura, sem rodeios. A Bíblia vai dizer, vai e aproveite mesmo a vida com a sua mulher. E não tem rodeio não. Cantares de Salomão, inclusive, o negócio é bem quente. Mas olha o que diz em Provérbios aí 5, 15 a 19. É uma linguagem poética, né? A Bíblia vai dizer, bebe a água da tua própria cisterna, como se um pai estivesse dizendo ao filho, e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Olha que coisa bonita para dizer para a esposa.
Vai apanhar em casa. Sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Está aí, é o pai dando conselho para o filho. E os primeiros versículos aí, bebe a água da sua cisterna, da tua, né, e das correntes do teu poço, por acaso iriam se derramar as tuas fontes pelas praças, por aí? É exatamente isso que você está querendo entender. É isso mesmo que o texto está dizendo. Ele está arrebentando com o adultério aí. Você tem que aproveitar a vida do lado da sua mulher. Não tem que jorrar para fora de lugar nenhum. É isso que está dizendo aí. A coisa precisa ser entre vocês dois. Você iria fazer esse ultraje, como se o pai dissesse, você vai cometer esse ultraje? De jeito nenhum. Eclesiastes 9, um pouquinho para frente aí, por favor. Eclesiastes 9, são 3 textos só. Depois nós vamos dar uma passeio lá em Cantares. Aí Cantares nós vamos ler o livro inteiro. Brincadeira, brincadeira. Eclesiastes 9, 9. Olha o que diz a Bíblia aí. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz. A palavra fugaz pode ser traduzida como passageira. Os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Ou seja, é com a tua mulher, com a sua. Não tem espaço. E agora, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Olha aí o capítulo 5, versículo 9. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. Olha o capítulo 6, versículo 4. Formosa és, querida minha, como Tirza aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Que um exército com bandeiras era um negócio lindo. Queridos, os textos são muito claros para nós, esses que lemos em Cantares, e olha que eu nem peguei os mais picantes, que eu deixo os picantes mais para um momento assim, de só casais. Hoje nós temos adolescentes aqui, jovens, eu não quero despertar o amor antes que ele o queira, própria orientação, né? Agora, é fato que Cantares de Salomão é um livro extremamente incitador para que tenhamos uma vida de delícias entre marido e mulher, mas entre marido e mulher somente. Na intimidade de homem e mulher, na intimidade de um casal separado para Deus, para viver para Deus. Então isso é lindo, que nós possamos jamais, nós possamos caminhar sobre a face da terra, jamais dando atenção aos caprichos de Satanás sobre o adultério. Amém, irmãos? E possamos ser fiéis, que caminhemos em fidelidade, como irmãos, amorosos, atenciosos, carinhosos uns com os outros, com muita educação, mas também com muita decência, com muito decoro daquilo que é próprio, daquilo que é próprio de cada família, que nós precisamos respeitar. Algumas famílias são mais reservadas, outras são mais dadas, e que nós saibamos, nós tenhamos sabedoria para trabalhar com cada pessoa de uma maneira que nós não agridamos em nada nosso relacionamento de irmãos. Com muito respeito. Há pessoas aqui, a igreja, que gostam de abraço, já outras já são mais resistentes a isso, se guardam nesse sentido, não se recatam, né, nesse sentido, não são muito dadas. Então, a gente precisa respeitar o limite de cada um, né, e ter um relacionamento extremamente respeitoso com cada pessoa do sexo oposto. Se não tem intimidade, não chega abraçando, né?
Se você não criou uma amizade profunda, como é que você vai partir já para um beijo na face? São coisas que entre nós crentes, nós conquistamos com o tempo, com a confiabilidade. Crentes são extremamente protetores, eles protegem seus casamentos, eles protegem seus lares. Se eles perceberem, se um casal percebe algum tipo de ameaça, alguma coisa que possa ser perigoso um dia, ele já se protege, ele já se blinda. Eu sei, porque Beatriz e eu somos assim. Sabe, irmão, achei estranho aquilo lá, hein? Achou? Achei. Então, a partir de hoje, é assim que a gente faz. E se ela virar para mim também e falar, achei estranho aquilo lá, hein? Não gostei não. A partir de hoje, então, tomar cuidado. Então, a gente se protege. Crente é assim, né? Vai chamar o fulano para ir lá em casa? Não, mas fulano é muito indecente, não vou chamar não. E não chama mesmo. Crente é assim. Aquele homem me olha de maneira estranha. Não chama. Achou que tem maldade no olhar? Não chama. Porque a gente se protege. Para que amanhã não choremos. Nós nos protegemos. Por isso que os nossos relacionamentos precisam ser santos. Muito cuidado. Não abra espaço. Não abra conversas. Cuidado com elogios exacerbados. Ninguém elogia além da conta sem motivo. Então, muito cuidado com isso. Porque Satanás, Billy Graham dizia isso, sempre terá um barco pronto para quem quiser fugir da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que estudamos neste mandamento, por tudo que vimos aqui, que possamos crescer através de toda essa gama de informações da Tua Palavra. Nós tenhamos um crescimento a contento, algo que nos mantenha firmes, que nos mantenha alicerçados na Tua Palavra, que possamos ser baluartes, bastiões da fidelidade. Que nós jamais pensemos em olhar para o lado, nesta caminhada linda da família e nessa instituição sagrada chamada de casamento. E que os nossos filhos possam ver isso em nós, essa seriedade, essa observação dos Teus mandamentos com zelo, e possam seguir pela mesma trilha, amparados pelo exemplo, pelos valores, pelos princípios que aprenderam conosco. Te agradecemos e oramos que Tu estejas cuidando, que aquele que errou um dia, que não queira mais caminhar por esse caminho, que aquela que foi traída, que aquele que foi traído possa encontrar a alegria e a paz através do perdão. E que quem um dia, por falta de instrução ou por falta de estrutura espiritual, acabou por abandonar o casamento, contrair outro, e depois, conhecendo o Senhor, Deus, que Tu possas cuidar para que esta pessoa tenha a tranquilidade, como nova criatura, de ter um novo caminho e trilhar com fidelidade também. Protejas as famílias da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.